Em 6 de agosto de 1945, o mundo foi mudado para sempre por uma arma capaz de limpar cidades inteiras do mapa. Nos anos que se seguiram, a bomba cairia nas mãos de outros países e pela primeira vez na história do mundo civilizado, o Armageddon estava ao alcance. Para lidar com essa nova ameaça à população mundial, nasceu o relógio do juízo final. Em manutenção há mais de meio século, o relógio do juízo final é um relógio metafórico com as mãos ajustadas para apenas alguns minutos até a meia-noite, significando o quão próximo o mundo está da aniquilação absoluta a qualquer momento. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal, deixou seu joinha, agora confira comigo 10 vezes em que o mundo quase terminou. 1947, 7 minutos para meia-noite. O mundo ficou muito chocado com a chegada de um novo tipo de monstro, uma bomba atômica tão destrutiva que varreu as cidades do mapa e matou centenas de milhares de pessoas, algumas mortes ocorrendo muito depois que a bomba foi lançada na nação do Japão. Menos de um mês após a exibição do poder, o Japão estava pronto para se render. Enquanto a União Soviética desempenhou um papel importante na sua decisão de se render, os Estados Unidos acabavam de se consolidar uma das primeiras superpotências do mundo, mas houve murmúrios em todas as nações. A União Soviética estava trabalhando no desenvolvimento de sua própria bomba, e eles não estavam longe de combinar com o poder dos Estados Unidos, uma vez que ficou claro que os estados não seriam capazes de manter os segredos da bomba para sempre. Uma terrível percepção veio do mundo. Pela primeira vez na história, tivemos o poder de acabar com toda a vida na Terra, e dos dois maiores rivais do planeta estavam com os dedos no gatilho. 1953, 2 minutos para meia-noite. Não foram os primeiros 6 anos bons para o relógio do juízo final. Os soviéticos haviam detonado com sucesso seu primeiro dispositivo nuclear em agosto de 1949 e desencadearam o início oficial da corrida armamentista nuclear. Em 1953, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam demonstrando seu poder termonuclear, ao mesmo tempo em que demonstravam força um ao outro. Eles simplesmente estavam segurando as chaves de uma série de máquinas que poderiam acabar com toda a vida no planeta com um apertar de um botão. Foi um período perigoso, mas felizmente não custou o fim. 1960 e 1963, 12 minutos até a meia-noite. Ambos não tinham coragem de atacar um ao outro, achavam que era muito melhor odiar um ao outro vivo. Claro, as coisas ainda estavam bastante tensas entre os dois lados, mas ambos sabiam que as chances do outro ataque era praticamente zero. E então, em 1963, eles tornaram as coisas oficiais. Em vez de constantemente tentar enganar uns aos outros em uma luta, detonando mais e mais mísseis nucleares na atmosfera, eles assinaram o Tratado de Proibição Limitada de Testes. O tratado chegou aonde nenhum dos lados poderia detonar dispositivos nucleares a menos que fosse subterrâneo, para proteger outros países da radiação. Isso também retardou consideravelmente o desenvolvimento de armas nucleares, devido ao quão mais difícil foi fazer testes subterrâneos. 1968, 7 minutos para meia-noite. O Paquistão e a Índia iniciaram oficialmente uma guerra. Israel e o Egito travaram uma batalha de 6 dias e a América estava profundamente fixada no conflito do Vietnã. As coisas não pareciam boas para o mundo, mas os maus momentos estavam apenas começando, graças à China e à França. Ambos os países haviam detonado com sucesso seus próprios dispositivos nucleares nos anos anteriores, e ao contrário dos Estados Unidos e da União Soviética, nenhum deles estava envolvido na assinatura do Tratado de Proibição Limitada de Testes. Isso significava que eles estavam livres para detonar suas bombas onde quisessem. Isso tendenciou as relações entre os soviéticos e os americanos ainda mais devido à sua aparente falta de poder para detê-los. 1969 e 1972, 12 minutos à meia-noite.
Depois que a França e a China mostraram ao mundo que eram capazes de se unir aos grandes cães da corrida armamentista nuclear, os Estados Unidos e os soviéticos terminaram com tratados de paz para toda e qualquer nação que fosse capaz de detonar um artefato nuclear. Em vez disso, as nações do mundo reuniram-se em algum tipo de organização das Nações Unidas e assinaram um tratado fazendo testes subterrâneos, sendo assim o único método correto de testar dispositivos nucleares. Os americanos e soviéticos concordaram com o acordo Strategic Arms Limitation Talks, segundo o qual ambos os lados congelavam a produção de armas nucleares, com a opção de que mísseis fossem feitos para submarinos desde que destruíssem um míssil para cada novo que fizessem. Eles também assinaram algo chamado Tratado de Mísseis Antibalísticos, em que ambos os lados destruíram seus sistemas de defesa nuclear. 1974, 9 minutos para meia-noite. 1974, o ano da Buda sorridente. Foi neste ano que a Índia detonou com sucesso o dispositivo nuclear do Buda sorridente, provando que eles eram capazes de nivelar o Paquistão e tentar acabar com toda a vida na Terra, se quisessem. E isso colocou um bom número de pessoas no limite, por razões óbvias. Para piorar a situação, os americanos e os soviéticos começaram a usar o míssil de reentrada múltipla independentemente direcionada. Era um novo tipo de bomba nuclear, capaz de ataques mais precisos e múltiplos alvos com o uso de apenas um foguete. Nenhum dos lados gostava que o outro possuísse esses tipos de armas, e conversas sobre novos tratados nucleares mais restritivos começam a se arrastar à medida que ambos os lados elaboravam acordos sobre o que eles tinham que destruir. 1981, 4 minutos para meia-noite. Os Estados Unidos tinham acabado de perder propositalmente as Olimpíadas de Moscou no ano anterior em protesto. Os soviéticos estavam invadindo o Afeganistão, apoiado pelos Estados Unidos nos últimos anos, e o presidente Reagan estava começando a se irritar com toda essa história da Guerra Fria. Ele queria que acabasse e acreditava que havia apenas duas maneiras de fazê-lo: ou dominar a Rússia com bombas ainda mais fortes, ou reduzir drasticamente a quantidade delas no mundo. Em um movimento bastante surpreendente, o presidente Reagan começou a pedir aos soviéticos que discutissem com os Estados Unidos a ideia de desarmar ainda mais seus estoques. As chances de isso realmente funcionar eram baixas, mas Reagan, de alguma forma, conseguiu realmente iniciar conversas sérias com a Rússia sobre a ideia. 1989 a 1991, 17 minutos para meia-noite. O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário aconteceu, enquanto os Estados Unidos e os soviéticos agitavam rigorosamente uns aos outros. O povo da União Soviética estava se preparando para uma revolução. Em um ponto, Gorbachev foi de fato expulso, mas rapidamente voltou ao poder. A União Soviética estava desmoronando e em breve não haveria união alguma. Antes que muito controle fosse perdido, Gorbachev assinou o tratado, convocou ambos os lados a desmantelar todos os mísseis nucleares convencionais e os mísseis de cruzeiro, com alcance de tiro entre 500 a 5.000 quilômetros, o que, claro, foi uma coisa boa. Infelizmente, pouco depois de tudo isso, a União Soviética desmoronou completamente em si mesma. Enquanto isso pode soar como uma coisa estranha de se preocupar, faz sentido quando você percebe que a Rússia tinha acabado de perder o controle de uma grande quantidade de seus materiais nucleares. Embora nenhuma arma tenha sido relatada como desaparecida, as peças e os esquemas necessários para construir bombas ainda causam problemas até hoje, graças às vendas no mercado negro. A rolha do relógio, a crise dos mísseis cubanos. Você deve ter notado uma clara falta de crise dos mísseis cubanos nesta lista sobre o relógio do juízo final e a Guerra Fria. A razão para isso é que a crise felizmente durou apenas 2 semanas. Não há tempo suficiente para que as pessoas que trabalham atrás do relógio ajustem para a situação, mas se ela tivesse sido modificada para refletir a situação, quase certamente teria ficado a 1 minuto da meia-noite, possivelmente apenas 10 segundos
segundos de distância, os Estados Unidos tentaram e fracassaram derrubar o líder comunista de Cuba, Fidel Castro. Nikita Khrushchev iniciou as conversações com Fidel Castro pouco depois, numa tentativa de fazê-lo permitir que os mísseis balísticos soviéticos fossem colocados em Cuba como um impedimento para os Estados Unidos. Castro concordou com o plano e os mísseis começaram a ser enviados para Cuba em segredo. Os Estados Unidos logo descobriram o que estava acontecendo e decidiram impedir que mais carregamentos entrassem em Cuba, colocando o país sob quarentena, em vez de apenas explodi-lo do mapa. Depois, houve algumas negociações tensas nos bastidores, mas tudo acabou dando certo no final. Mas a maioria das pessoas realmente não entende o quão perto chegamos. Os navios americanos que protegiam Cuba, na verdade, tinham ordens de atirar em qualquer navio que tentasse passar pelo bloqueio, e um avião americano foi derrubado por um navio soviético em algum momento. Esse ato por si só poderia ter sido o fim do mundo, mas os dois lados mantiveram a calma e ainda estamos aqui, então viva por isso! 2012, 5 minutos para meia-noite. Há muitas partes nucleares por aí, desaparecidas após a queda da cortina de ferro, e muitos países ainda têm grandes estoques de armas de destruição em massa, mas gostamos de pensar que tudo funcionará da melhor maneira possível. O relógio do juízo final foi mantido por mais de 65 anos e nenhuma vez chegou à meia-noite. Chegou muito perto durante alguns dos momentos mais sombrios da história do nosso mundo, mas conseguimos trazer de volta. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!